Senhoras e senhores deputados, respirem fundo. Está bem. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É, como sabe, por enaltecer a importância de estarmos a discutir novamente esta questão nesta Casa, uma questão importantíssima dos incêndios florestais, porque, de facto, independentemente da posição de um lado ou de outro, factos são factos e, nos últimos anos, foram centenas e centenas de hectares queimados, habitações afetadas. Muitas foram as famílias que foram afetadas, demasiadas vidas de trabalho perdidas nas chamas e, infelizmente, o mais grave de tudo, muitas famílias que perderam os seus entes queridos. Portanto, se calhar recentrávamos o debate novamente no que é importante. E se, por um lado, muitas das vitórias foram ganhas, e, por exemplo, já cá foi referido o helicóptero de combate aos fogos florestais, que, após muita insistência da oposição, finalmente foi garantido durante todo o ano, e não nos esquecemos da posição que os antigos governantes tinham em relação a este meio de combate aéreo. Mas há muitas outras vitórias que necessitam de ser alcançadas e, sem dúvida, que a gestão florestal e a preservação ambiental é, de facto, uma delas. Nos últimos anos, o JPP tem vindo a alertar e a colocar iniciativas legislativas nesta Casa para definir uma nova e coerente estratégia florestal, mas da parte governativa continuamos, de facto, a aguardar uma perspectiva, ou pelo menos uma visão global para a resolução e intervenção localizada. Nos últimos anos, fomos completamente abarroados por notícias de eventuais investimentos, muitos deles com recurso a financiamentos europeus, mas que nunca tiveram qualquer tipo de concretização. Fomos abarroados por muitas ações propagandísticas de defesa da floresta contra incêndios, mas a verdade é que a realidade difere muito da propaganda. E o que verificamos nas nossas florestas é que, apesar do avanço do conhecimento nos domínios da gestão florestal, nos domínios da gestão dos fogos florestais, continuamos a verificar muitos, mas muitos erros graves. Continuamos a gastar milhões e milhões de euros numa reflorestação sem qualquer sentido, que, pela sua falta de sucesso, privilegia espécies pouco adequadas, altamente inflamáveis, como os eucaliptos e as acácias. E eu repito, para que aqueles que se recusam a ouvir e para que finalmente percebam a mensagem, o insucesso das reflorestações que temos vindo a assistir na região privilegiam as espécies infestantes que são mais suscetíveis a fogos florestais. Pode ser que a mensagem chegue lá fora. Há que implementar um correto, e eu repito, para que a mensagem chegue, um correto plano regional de ordenamento florestal. Continuamos a permitir um matagal completamente desordenado de pinheiros, acácias e eucaliptos em cotas de altitude, quando esta área deveria de ser ocupada por prados com zonas de pastoreio devidamente ordenado e núcleos de árvores menos propícias a fogos florestais. Continuamos a fechar os olhos aos milhares de hectares que arderam nos últimos anos. E estas são, de facto, responsabilidades de quem detém o poder político. Estas são as responsabilidades de quem permitiu que se implementassem estas más tomadas de decisão em termos de políticas ambientais e de conservação ambiental. E, neste aspecto, nós não devolvemos esta intenção do PS em pedir uma avaliação externa, porque toda a ajuda é, de facto, bem-vinda, mas entendemos que muitas das conclusões estão já à vista de qualquer um de nós. Basta que se dirijam às nossas serras e às nossas florestas. Existem claras falhas no plano de vigilância e prevenção de incêndios. Existe a falta de ações reais que implementem medidas de incentivo à limpeza de terrenos e matas, quer sejam eles privados, quer sejam eles públicos. Não podemos aceitar de forma nenhuma que entidades públicas, como o IFCN, que ainda há pouco tempo desenvolveu ações de reflorestação com espécies invasoras altamente inflamáveis, desrespeitando tudo o que é política ambiental, tudo o que é política de conservação e desrespeitando a própria lei nacional em vigor. Lei que, curiosamente, a senhora Secretária nunca decidiu adaptar à região. Não podemos aceitar que, após milhões e milhões de euros gastos em reflorestações, as mesmas estejam completamente abandonadas na serra, algumas das quais, pasme-se, destruídas durante operações de limpeza de espécies invasoras. Gastaram milhões de euros a reflorestar certas áreas para depois destruir todas estas plantações com máquinas roçadoras em cima destas áreas de reflorestação. E isto não cabe na cabeça de ninguém.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os problemas estão, de facto, à vista de todos, ou então, se preferirem, à vista de quem quer ver, mas existe qualidade parlamentar nesta Casa, em ambos os lados, basta que realmente se libertem de algumas amarras. Existe qualidade parlamentar para encontrarmos as soluções, mas, acima de tudo, é necessário olhar para a floresta de uma forma digna, com respeito, com visão de benefício e de rentabilização da nossa floresta, evitando o abandono, mas, acima de tudo, evitando a negligência que se tem verificado nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado do JP.